Bem, meus amigos, eu gostaria de comentar algo que eu tenho observado desde ontem no Facebook e que, como pastor, tem me incomodado muito. Desde ontem eu tenho observado e eu tenho prestado atenção a algumas postagens no Facebook, a algumas coisas que amigos meus têm escrito e que vão preceituar que, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive levantando reis, derrubando reis. Então, porque Deus é soberano dessa forma sobre isso também, e uma vez que entende-se que a reeleição da presidente Dilma está debaixo da soberania de Deus, né? Foi Deus quem a levantou e quem a manteve no trono, por assim dizer. A única coisa que nós devemos fazer agora é nos conformar, é aceitar, é aquecer, não manifestando nenhum tipo de insatisfação e etc. É claro que eu tenho percebido que o foco de algumas postagens gira em torno de ataques, de ofensas, não é, que são dirigidas, por exemplo, contra nordestinos, não é, contra aqueles que apoiaram a presidente. Só que não se limita apenas a esse tipo de postura errada, não somente a manifestação de preconceito, a manifestação de ódio para com nordestinos ou quem quer que seja. Muitas postagens dão a entender que, em absoluto, a única coisa que nós devemos fazer é nos conformar, é aquecer, é aceitar, tá? É não manifestar nenhum tipo de insatisfação. E, sinceramente, esse tipo de raciocínio tem me incomodado bastante. Principalmente porque eu acredito que ele não reflete uma posição cristã. Eu acredito firmemente que esse tipo de raciocínio, ele se trata de um ensinamento e uma postura que não condiz com uma saudável e uma sólida teologia bíblica. Eu reconheço nesse tipo de pensamento uma visão de mundo estoica. Uma visão de mundo que vai dizer que o homem, frente às vicissitudes da vida, frente às dificuldades, frente aos governos tiranos, né, deve adotar uma postura quieta, deve aguentar calado e de forma perseverante, deve aguentar, simplesmente aquecer e assim seguir adiante. Tá? E eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu acredito sim que Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu acredito sim que a soberania de Deus se estende a todos os eventos do cosmos criado. Eu creio firmemente sim que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a escolha dos nossos governantes. Inclusive no que diz respeito à reeleição da presidente Dilma Rousseff. E a própria Escritura vai nos mostrar isso. Por exemplo, o profeta Daniel, no capítulo 2, no versículo 21 do seu livro, ele confessou que é Deus, é aquele que é o Senhor do universo, quem muda o tempo, é o Senhor quem muda as estações, é o Senhor quem remove reis e estabelece reis. Então foi Deus quem estabeleceu a presidente Dilma e foi Deus quem a manteve no governo. De igual modo, o apóstolo Paulo, quando ele trata da soberania de Deus, na passagem clássica de Romanos capítulo 9, no versículo de número 17, Paulo vai citar uma passagem lá do livro de Êxodo, onde o Senhor diz que foi Ele quem levantou Faraó. Foi Ele quem levantou e manteve Faraó no governo do império mais poderoso da época. Paulo diz, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. E na mesma carta dirigida aos crentes de Roma, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 13, no versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E ele vai dizer o porquê. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Eu vou repetir. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas.
Então, o ensinamento bíblico é sim no sentido de que é Deus que é soberano sobre a escolha dos nossos governantes. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz sim que os nossos governantes são dignos de respeito, de deferência, de honra. Em obediência ao quinto mandamento, nós devemos obedecer, nós devemos honrar, devemos respeitar aos nossos governantes, devemos obedecer e respeitar a nossa presidente eleita. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que nós devemos orar e interceder por todos os homens e por todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Isso inclui orar pela nossa presidente. A Bíblia é muito clara a respeito disso. E ela vai dizer exatamente que o objetivo disso é que, para que a igreja possa viver uma vida mansa e uma vida com toda piedade. No texto que nós já lemos em Romanos 13, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos submeter à autoridade porque elas foram constituídas por Deus. E o quinto mandamento, quando fala de honrar pai e mãe, ele obviamente não limita isso apenas ao nosso pai e à nossa mãe, mas ele expande a sua aplicação a todos aqueles que foram investidos por Deus com autoridade. Então o ensino da Escritura é claro. Mas o grande problema está em enfatizar apenas isso. O grande problema está apenas em enfatizar a soberania de Deus em detrimento da responsabilidade humana. É aí que reside a dificuldade de muitos evangélicos. Tá? E essa posição que vai dizer que nós devemos aceitar e apenas nos conformar é uma posição desequilibrada. É uma posição em que a soberania do Senhor, a sua supremacia sobre todas as coisas, é enfatizada, mas ela é enfatizada em detrimento da responsabilidade humana. Pensemos, por exemplo, no ato mais cruel já testemunhado pela humanidade, que foi a crucificação de Jesus Cristo, que foi o assassinato do Filho de Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar que a morte de Jesus foi sim predeterminada por Deus. Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 27, que o apóstolo Pedro, num dos seus sermões, disse que aquelas pessoas que ali estavam no Calvário fizeram tudo o que a mão de Deus e o propósito de Deus predeterminaram. Acontece que o apóstolo Pedro também possuía a convicção de que os judeus e gentios tinham responsabilidade na morte de Jesus. Então, no mesmo capítulo 4, no versículo anterior, no versículo 26, Pedro diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. A mão de Deus predeterminou esse evento. A vontade de Deus se manifestou na execução desse decreto, mas judeus, gentios, Herodes e Pôncio Pilatos foram quem executaram isso. Eram os responsáveis por essa morte. E as mesmas verdades vão ser anunciadas por Pedro no seu famoso sermão no dia de Pentecostes. Primeiramente, Pedro, no capítulo 2 e no verso 23, ele vai afirmar a soberania de Deus na morte de Jesus. Pedro vai dizer: sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Só que no mesmo versículo, Pedro vai apontar o dedo para os seus ouvintes e ele vai dizer: vós o matastes, crucificando-o por mãos de negros. Então, o apóstolo Pedro ele vai dizer algo mais ou menos assim: Deus predeterminou o assassinato do seu filho, mas vocês são os responsáveis por isso. Deus é soberano sobre a morte do seu filho, mas vocês são os culpados por isso. O que nós vamos perceber é que a Escritura ela vai apresentar um equilíbrio perfeito na afirmação da soberania de Deus e na afirmação da responsabilidade humana. Pensemos também naquele episódio da revelação bíblica no Antigo Testamento, em que o povo de Israel pediu para si um rei. Inegavelmente, Saul foi ungido rei sob a permissão de Deus, ou mais especificamente, porque Deus assim havia decretado. Saul foi ungido rei porque assim Deus quis. Mas a responsabilidade pela escolha era do povo. Em 1 Samuel, no capítulo 8, verso 7, está escrito:
Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Um pouco mais adiante, no verso 9, Deus vai advertir o povo de Israel da seguinte maneira: atende, pois, agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então, o que aconteceu ali foi o seguinte: o povo estava pedindo para si um rei. Deus, em sua soberania, levantaria um rei, mas a responsabilidade era do povo. Era o povo quem arcaria com as consequências da sua escolha. Seria o povo aquele que arcaria com as suas consequências. Isto posto, meus irmãos, é evidente. É claro que, ainda que reconhecendo a soberania de Deus, ainda que sendo capaz de dizer: ó Senhor, assim foi do teu agrado, foi do teu agrado a reeleição da presidente Dilma, ainda que sendo capaz de dizer isso, o cristão precisa entender que a responsabilidade pelos atos, a motivação do coração no ato do voto, a responsabilidade pela escolha da presidente é do povo. É o povo, é a população quem vai arcar com as consequências. E isso quem diz é o escritor sagrado em Provérbios capítulo 29, versículo 2. O autor de Provérbios diz: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. E eu acho que já está mais do que claro que o nosso governo é um governo perverso. É um governo anticristão. É um governo ímpio. É um governo anti-Deus. E com isso não há nenhuma afirmação no sentido de que o outro candidato seria um candidato piedoso, crente, o que quer que seja. Porque ele mesmo não seria. Mas é fato que o atual governo é um governo anticristão, anti-Deus. Então, ainda que afirmando a soberania de Deus e sabendo que Deus tem o controle de todos os eventos, sabendo que Deus tem o rolo da história nas suas mãos, como vai dizer Apocalipse 4 e Apocalipse 5, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é do povo. A responsabilidade é da população. E será a população aquela que vai arcar com as consequências. Será a população quem vai gemer. E a igreja também. Isso precisa ser afirmado, para que tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana sejam devidamente honradas. Um outro detalhe que nós precisamos afirmar é que ter a convicção da soberania de Deus e afirmar o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas não impede o cristão de afirmar e questionar a moralidade do ato de se escolher um governante. Deus é sim soberano. Mas acontece que na realização, na execução do decreto divino, os meios contingentes agiram de forma pecaminosa. E isso precisa sim ser declarado e reprovado. Onde há erro nisso? Fazer o contrário é que é errado. Quando nós pensamos também do ponto de vista do quinto mandamento, nós devemos entender que o quinto mandamento não impede, ele não proíbe a manifestação de insatisfação ou a resistência aos governantes. Porque uma das aplicações do quinto mandamento é que quando os governantes são tiranos, cruéis, despóticos, o povo de Deus tem o dever de resistir-lhe. O povo de Deus tem o dever de se posicionar nas fileiras da verdade, da palavra de Deus do Senhor, e resistir ao governante mau. Então permitam-me ler aqui 2 trechos de 2 obras do reformador Martinho Lutero, escrevendo a respeito da autoridade secular, e também de João Calvino, no livro 4 das suas Institutas. Primeiramente, Lutero vai dizer assim: agora, como o furor desses tolos conduz à destruição da fé cristã, à negação da palavra divina e à blasfêmia contra a majestade de Deus,
Não posso mais permanecer ociosamente à margem e limitar-me a observar meus desgraciosos senhores e furiosos príncipes. Eu devo resistir a eles, ainda que apenas com palavras. E uma vez que não tive temor de seu ídolo, o Papa, quando me ameaçou com a perda do céu e de minha alma, devo mostrar ao mundo que tampouco tenho receio dos lacaios do Papa, que me ameaçam apenas com a perda de minha vida e meus bens mundanos. Possa Deus deixá-los em fúria até o fim dos tempos e ajudar-nos a sobreviver às suas ameaças. Amém. Então Lutero aqui de forma muito clara diz que poderia e deveria resistir aos nossos governantes, ainda que apenas com palavras. A mesma coisa Calvino. No livro 4 das suas Institutas, no capítulo 20, Calvino vai dizer que aqueles magistrados ou aqueles governantes que mancham ou desvirtuam o seu ofício, cedendo a múltiplos desvios e maldades, deixam de merecer o respeito e o acatamento de muitos que a posição lhes confere. Calvino vai dizer o seguinte: quando em meio de tantos vícios, tão enormes e alheios, não só ao ofício de governante, mas inclusive a todo o senso de humanidade, não se vê nos superiores prova alguma da imagem de Deus, que deve resplandecer em todo governante, nem qualquer rastro de um ministro do Senhor, que foi posto para louvor dos bons e castigo dos maus, não reconhecem nele aquele superior cuja autoridade e dignidade a Escritura nos recomenda. E certamente sempre esteve não menos arraigado no coração dos homens o sentimento de aborrecimento e ódio aos tiranos, que o de amor aos reis justos que cumprem com o seu dever. No mesmo capítulo, agora no parágrafo 27, ou melhor, no parágrafo 32, Calvino vai dizer o seguinte: que a deferência, ou seja, a honra, o respeito para com o magistrado civil, vai apenas até onde não implique desobediência a Deus, aquele que é o supremo soberano, a quem importa sempre e em todas as coisas obedecer. Então é lícito resistir aos governantes, é lícito manifestar descontentamento para com os nossos governantes, para com a nossa presidente, quando aquilo que ela exige vai contra a vontade do soberano Senhor. O fato, meus irmãos, é que um entendimento saudável da teologia bíblica vai nos dar a consciência de que sim, nós devemos nos submeter aos governantes e autoridades levantados por Deus. Ao passo que sim, nós devemos reprovar a maldade em todas as suas instâncias. E sim, nós devemos nos opor aos governantes e às autoridades que usam da sua autoridade de forma maligna. Devemos nos opor aos governantes que usam da sua autoridade para oprimir o povo, para defender políticas anticristãs, como as que são defendidas pelo atual governo. Então, o raciocínio que diz que a única coisa que nós devemos fazer é aquecer, é aceitar, é acatar de forma mansa, sem nenhuma palavra de descontentamento, é um raciocínio que não é bíblico. É um raciocínio anticristão, que apregoa uma servidão cega. E é uma evidência daquela espiritualidade que abunda no meio evangélico hoje. Uma falsa espiritualidade, travestida de uma falsa humildade, que não tem nada da firmeza e da fibra que a Escritura ordena ao povo de Deus. No que diz respeito à nossa presidente eleita, foi Deus quem a levantou. Foi Deus que, em sua soberania, a manteve no governo. Ela é digna de respeito. Ela é merecedora de nossas orações por mandamento divino. E eu tenho orado por ela. Tenho orado por ela desde o instante em que ela foi reeleita. Já orava por ela antes. Mas como cristão, e como alguém que se esforça por ter a sua consciência cativa à palavra de Deus, eu preciso me opor a ela.
Eu preciso me opor à nossa presidente na medida em que ela defende aquilo que vai contra a vontade do soberano Senhor. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E os erros precisam ser devidamente apontados. Os erros precisam ser devidamente denunciados. Fé cristã não é uma fé desequilibrada que enfatiza a soberania de Deus em detrimento da responsabilidade humana, nem enfatiza a responsabilidade humana em detrimento da soberania de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele use de misericórdia para com a nossa nação. E que Ele chame os evangélicos ao arrependimento pelo seu pecado de não sujeitarem as suas mentes ao que as Escrituras nos ensinam a respeito de todas as coisas. Que Ele conceda discernimento ao nosso povo, que Ele ajude o nosso povo a pensar de forma bíblica, porque isso tem faltado. E que Deus nos abençoe. Amém.